os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12 fala a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 1, está escrito assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabe por que o apóstolo Paulo diz isso para os crentes, para a igreja de Coríntios? Porque estava havendo na igreja de Coríntios uma confusão, um transtorno a respeito dos dons espirituais. Os dons, o que é dons espirituais? Dons espirituais são meios específicos, capacitação dada pelo Senhor Espírito Santo para a boa realização da obra de Deus. Então, Coríntios capítulo 12, versículo 1, estava acontecendo no meio da igreja de Coríntios um transtorno, uma confusão a respeito dos dons. Por isso Paulo vai dizer assim: a respeito dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Há duas principais ignorâncias no meio dos evangélicos, no meio de nós cristãos. Vamos lá. A primeira ignorância é a falta de conhecimento dos dons espirituais. Olha, nós temos que ter o conhecimento dos dons espirituais, conhecer os dons. Se nós não sabermos manejar uma ferramenta, manejar uma máquina, o dia a dia no trabalho, nós temos que saber manejar. Os dons espirituais é a mesma coisa, nós temos que saber manejar dentro da igreja do Senhor Jesus os dons espirituais, para que os dons espirituais não sejam esta bagunça no meio de nós. Bagunça a respeito das línguas estranhas, bagunça a respeito da profecia, a respeito dos dons de curar, a respeito do discernimento de espírito. Por que isso? Por falta de conhecer, por falta de doutrina. O que é doutrina? É um conjunto de leis que regem o sistema. Nós temos que ter doutrina a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais são realidade, nós precisamos de dons aqui da terra para operar no meio da igreja de Cristo. Os dons espirituais são para a edificação. Os dons espirituais são para o crescimento da igreja de Cristo. Os dons espirituais é para o crescimento do reino de Deus. Nós temos que conhecer os dons e não ficar fazendo esses transtornos que estão aí no meio das igrejas, a respeito das línguas estranhas, a respeito da profecia. E esses dons é o que mais tem feito confusão no meio da igreja. A igreja de Corinto estava assim. No capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, o dom da profecia e o dom das línguas estranhas estava
estava escandalizando a obra da igreja de Cristo. Mas por quê? Por causa dessas duas ignorâncias. Primeira, falta de conhecimento. Nós temos que ter conhecimento a respeito das línguas estranhas. A língua estranha, ela existe. Nós temos que ter conhecimento. E como que se adquire conhecimento? Estudando a palavra de maneira correta, deixando o Espírito Santo nos usar de maneira correta, para que não haja esse transtorno, para que não haja essa loucura no meio gospel. As línguas estranhas têm que ter moderação. As línguas estranhas têm que ter ordem, têm que ter decência. Não significa que eu entre em êxtase. Não significa que eu fique fora de mim. Nós temos domínio. Nós temos que ter moderação nas línguas estranhas. Nós temos que executar os dons espirituais de maneira correta, de maneira que haja edificação para toda a igreja. E as profecias têm se tornado um caos no meio das igrejas evangélicas. Pessoas se levantando todo momento, toda hora, para ficar profetizando, dando lugar às profetadas e desprezando as mensagens que são pregadas no culto. As igrejas estão trocando a mensagem pelas profetadas. Então, nós precisamos ter conhecimento do dom. É uma primeira ignorância. A segunda ignorância é o mau uso do dom. Usar o dom de maneira errada. Como eu posso chegar no hospital para orar com um doente e orar em línguas estranhas? Eu vou edificar em quê? Para quê? Sem contar os indoutos que vão chegar e vão ver que é loucura, que é escândalo para a obra de Cristo. Os dons de curar, por exemplo, Deus não levanta alguém para curar todo momento, toda hora. Jesus cura para a glória dele. Jesus cura para o crescimento da igreja. Não é sair curando todo mundo. Observa que Jesus estava diante daquele coxo, Atos capítulo 3. Jesus passava em frente à porta do templo anos e anos e não curou aquele coxo. Sabe quando que aquele coxo foi curado? Depois que Jesus subiu para os céus, aquele coxo foi curado por Pedro e João. Atos capítulo 3. Cura. Nós sabemos que o Espírito Santo cura, que o Senhor Jesus cura, mas não é todo momento, toda hora. Línguas estranhas não é todo momento, toda hora. Profecia não é todo momento, toda hora. Tem que ter moderação, e Paulo vai dizer no capítulo 14, tudo tem que ter ordem, tem que ter decência. Paulo diz que tem que ter moderação nos dons espirituais. Não é essa loucura que está por aí, não é essa deturbação que está por aí. Por isso Coríntios 12, versículo 1 está dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E essa ignorância aí, nós podemos dividir do mau uso e a falta de conhecimento dos crentes. Nós temos que conhecer, nós temos que fazer o uso do dom correto. Isso não é somente da profecia das línguas estranhas,
dos dons espirituais, mas também dos dons ministeriais. Quantos pastores fazendo loucuras, quantos evangelistas fazendo loucura, por quê? Porque estão usando o dom mal, usando o seu dom para granjear ouro e prata. Os dons espirituais, nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus que tem que crescer através dos dons espirituais, não para tornar homens super-homem espiritual e mulher maravilha através dos dons espirituais. Por isso Paulo está dizendo no versículo 1, Coríntios 12, versículo 1, a respeito dos dons: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons espirituais, eles existem, são para nós que é a igreja do Senhor Jesus. Não é para promover ninguém, não é para dar status, para dar nome para nós seres humanos mortais, mas os dons espirituais é para a glorificação do nome santo do Senhor Jesus. Os dons espirituais é para que haja conversão das pessoas, é para que haja transformação das pessoas através dos dons espirituais. E os dons espirituais não é somente da igreja primitiva, não, é para a qualidade, são para nós pentecostais. A respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Eu deixo essa palavra para todos vocês, deixo esse recado. Que Deus vos abençoe, que Deus seja convosco, que Deus abençoe a igreja evangélica do Brasil, para que saia dessa loucura e dessa deturbação a respeito dos dons espirituais. Fique com Deus e a paz, graça e paz do Senhor Jesus.